Fala pessoal que acompanha o programa Hora do Jogo, da Patrícia Borges. Aqui quem fala é o Tandy, campeão olímpico em Barcelona em 1992, a primeira medalha de ouro em esporte coletivo do nosso país. O único campeão mundial na praia e na quadra. Na quadra com Milan e na praia campeão mundial junto com o Emanuel em 2001. Prazer imenso estar passando, acompanhe esse programa que é sensacional. Um grande abraço, fique com Deus, Patrícia, e muito sucesso. Sabe por quê? Porque agora é a hora do jogo. Olá! Chega aí porque agora é hora do jogo. Nosso último programa, Olimpíadas de Tóquio. Depois vem Paralimpíadas. Comigo aqui, o nosso querido Juliano Souza, meu parceiro aí de todas as horas. Tamo junto. Querido Dema, o rei do voleibol aqui da região e agora de Portugal. E a maravilhosa Suelen Souza, rainha do boxe brasileiro. Obrigada. E aí, gente, fechamos os Jogos Olímpicos de Tóquio com 21 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata, 8 de bronze, batendo aí o recorde em medalhas e o recorde também no ranking, né? O Brasil fechou aí em 12º lugar. O que vocês acharam dessa participação brasileira nos Jogos Olímpicos? Boa, mas sempre aquele gostinho de quero mais. Dava-se mais, e agora políticos que tanto festejam com os atletas, apoiem mais, por favor. Não deixe esse ostracismo, o ciclo vai ser menor, apoiem mais, por favor. E você, Suelen? Eu adorei essa Olimpíada. Pro boxe foi ótima, né? Foi ótimo, mas eu acompanho o Dema. Tem um gostinho aí de quero mais. O resultado foi histórico, mas a gente sabe que a gente pode chegar em Paris ainda mais forte. O esporte brasileiro pode devolver muito mais, né? Imagina, sim. Isso porque o apoio ainda é muito aquém do que o esporte merece. Imagina se a gente tiver uma estrutura aí mais completa, né? com mais apoio, onde nós não podemos chegar, né? O que você achou dos jogos? Friamente, tudo bem, 12º, 21 medalhas, mas se a gente for analisar friamente, as nossas modalidades, vamos dizer assim, que mais traziam medalhas, deixaram a desejar. Uhum. Então, liga um sinal de alerta aí. O vôlei tinha possibilidade de 6 medalhas, trouxemos uma de prata. Sim. Em contrapartida, o boxe, 3 medalhas. Ainda bem que tivemos esportes novos, como o skate, o surf, que ajudou a trazer medalhas. Senão, onde é que o Brasil ia ficar? Em que colocação ficaríamos? Se não fosse esses esportes que foram colocados agora, né? Nessas Olimpíadas, a gente vê que a gente só alcançou esse lugar, 12º, por conta desses novos, né? Mas muitos outros esportes com tradição deixaram muito a desejar. O próprio vôlei, né? A gente sabe que tem uma renovação, sempre tem uma renovação, tem que ter uma renovação, tem que ter um preparo, o trabalho de base tem que ser bem feito, mas eu acho que esse 12º lugar esconde muita coisa, né? Por conta justamente do boxe, que não era um esporte que era tradição, que agora vai virar, em Paris, vai estar todo mundo de olho no boxe, porque vai querer de novo as 3 medalhas, no mínimo. Assim, né? Como o skate, assim como o surf. Hoje eu passei por uma escolinha de skate e já vi resultados da Raíssa, por exemplo. E conversando com o professor foi muito isso, sabe? Já tinha pelo menos muitas meninas ali que... querendo... Exatamente, já praticando. Então, é um esporte fácil de se praticar. E é um esporte muito praticado, se a gente for pegar em números no Brasil, é muito praticado. Talvez falta um pouquinho mais de... incentivo. E instrução também. Então, o garoto, ele pega o skate, ele tá na rua, ele tá brincando. Mas, eu particularmente, não vejo muitas escolinhas de skate. Então, eu nunca vi. Podemos melhorar isso. Aqui em São José tem. É? Tem, se eu não me engano, eu acho que eles estão no programa até.
do atleta. Mas isso é novo? É novo. Eu acho que vem de 1 ou 2 anos para cá. A própria pista do pavilhão, ela é usada num projeto. Sim, ali, eu já vi a pista. Isso talvez por conta da Pamela ou não? Sim, mas eu acho que ela vem desse projeto, desse movimento que já vem há alguns anos fazendo esse trabalho de formação dentro da cidade. Então, eu acho que isso vem dando... E eu acho que o resultado olímpico agora traz uma nova perspectiva, né? Porque até então o skate era um estilo de vida, né? Sim, um movimento da rua. Aliás, hoje, até um tanto marginalizado, né? Sim, hoje não é só um estilo de vida. Hoje se vê o atleta do skate como um atleta de fato. Ele não é só o skatista, né? Então, mas olha só que interessante, porque a gente sabe que você vê um moleque na rua, você vê muito. E você pega São José, por exemplo, que é uma cidade de quase 800 mil habitantes. Você citou uma, talvez eu também esteja desinformado. Mas se a gente só tem uma escolinha, é muito pouco. Porque a gente tem um público muito maior. Se a gente tem mais escolinhas, aí eu peço desculpas pela desinformação. Não, tem núcleos. Eu acho que tem ali no pavilhão, né, no Fuad Curi, se eu não me engano, eu acho que na Praça do Urbanova também tem núcleos, então agora não deve estar tendo por conta da pandemia, as escolinhas estão paradas, mas existem esses núcleos, esse trabalho, pelo menos aqui, está sendo feito, mas São José é referência à informação, né? Então, eu acho que se olhar com carinho para isso aí e o poder público ver de fato esse potencial, tem que ver. E outra, a gente tem que ver quais são as modalidades que vão permanecer para os Jogos de Paris. Né? Então, foram modalidades escolhidas para Tóquio, teste, né? Como teste, e o que vai entrar em Paris, entendeu? Por exemplo, o karatê, né, que vai entrar em Paris, como é que vai chegar o karatê do Brasil lá, entendeu? Como é que está sendo feito esse trabalho já projetando 2024? Eu vi até, eu li algumas críticas, aliás, eu li muitas críticas cruéis até na internet, falando sobre a delegação, sobre algumas modalidades brasileiras, né? E eu li uma muito interessante falando que é um país que está cobrando muito dos seus atletas, mas é um país que está perdendo educação física nas escolas, perdendo também para o esporte na base, perdendo investimento, né? Então, culturalmente falando, de alguns anos para cá, nós estamos perdendo o valor dado à educação física em si para as crianças. O que vocês acham disso? Eu queria até pegar o gancho do que o Juliano falou, porque a gente primeiro tem que valorizar quem chega numa Olimpíada. Sim, sim. A gente tem que valorizar. Só que a gente sempre espera um algo a mais. Claro que a gente talvez não conhece os pormenores de cada modalidade, de suas batalhas, né, e por aí. E até conversando com alguns amigos, o meu pensamento é o seguinte: poxa, vamos valorizar essa medalha de prata, o masculino que se esperava mais, mas ficou ali entre os caras, vamos valorizar. Só que depois de um tempo, é como aquilo que a gente também falou no programa passado em relação ao futebol feminino. A gente também não pode só valorizar e não deixar de fazer críticas construtivas e pontuais para saber o que estava acontecendo. Então, e aí você tocou nisso, como é que está vindo a base? A gente sabe que talvez a tecnologia tenha atrapalhado as nossas crianças, que hoje em dia as crianças são campeãs de videogame. O esporte, por exemplo, do videogame cresceu-se muito. E não que isso seja certo, a educação física escolar não é a mesma coisa, as nossas crianças já não brincam na rua como brincavam antes. Então, ou seja, quando ela chega para o clube, ela chega crua. Hoje em dia você tem até educação física teórica, você tem educação física. Se você não quer fazer educação física, você pode fazer um trabalho escrito e apresentar. Então, eu acho um absurdo. Eu acho que o esporte do brasileiro ele é muito dependente ainda dos projetos sociais. Que vem no intuito não só de formar atleta, mas vem no intuito de resgate social. Então, a cultura do esporte dentro das famílias, eu concordo que está caindo. Né? Então, a gente fica sempre dependente de um projeto social, sempre dependente de uma comunidade em risco, sempre dependente do esporte, não ser um meio de vida como forma de vida saudável. Como é adotado em grandes países. Exato, mas como um meio de sobrevivência. Sim. Né? Eu vou fazer uma crítica, eu tenho uma visão, e é uma visão muito pessoal. É muito fácil você investir no esporte social, porque você gasta pouco e atinge um grupo maior de pessoas. Agora, o esporte competitivo, realmente, você vai limitar o grupo com o qual você vai trabalhar e você vai gastar mais. Só que
mesmo o esporte competitivo, eu acho que ele tem o poder de transformar a vida social dessa pessoa muito mais. Eu acho que tem que ser um funil, né? Tem que ir afunilando. Você tem que começar tem que começar na base. Na sociedade, na base, nas escolas principalmente. Na minha época tinham torneios intercolegiais, interescolares, coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Eu acho fundamental isso. E aí você vai afunilando até chegar no modo mais competitivo, que aqui seria o programa Atleta Cidadão, por exemplo, para depois poder levá-los ao alto rendimento. Eu acho que a cadeia tem que funcionar como um todo, né? Sim. Então, não adianta investir só no topo e esquecer da base, não adianta investir só no social e esquecer do topo, mas eu acho que tá faltando atenção pro completo. Exatamente. Entendeu? Então, a gente não pode ficar só dependente dos projetos sociais. Então, eu acho que falta uma agenda. Hoje tem muito isso. Vamos apoiar o projeto. Vamos apoiar o esporte. Independente se ele é um esporte de uma secretaria, de um poder público, ou se ele é um esporte de uma associação, de uma agremiação. Eu acho que se tem alguém trabalhando ali, independente do esporte que seja, mas se tem alguém trabalhando, se tem alguém de alguma forma movendo aquela comunidade, aquela sociedade ali, aquilo tem que ser apoiado. Seja qual esporte, seja qual modalidade. E não só pelo poder público, tem que ser apoiado pela sociedade como um todo. Sim. Por que eu pago R$200 para ver um jogo do Brasileirão, mas eu não tiro 2 horas para ir ver o time do meu bairro jogar? Sim, eu concordo. Até para que isso gere também uma cobrança por parte da população em relação às autoridades, às autoridades competentes, para que exista mais incentivo ao esporte em si. E puxando sardinha para o nosso lado, invistam mais nos profissionais. Também, mais valorizem os profissionais, invistam nele. A gente, por exemplo, sabe que São José produz muitos profissionais bons e muitas às vezes acabam saindo, procurando outras opções. Não que eles não sejam valorizados, né, em São José, não é isso, mas de dar sequência nos trabalhos para as coisas acontecerem melhor. Falta um carinho, né, com quem está trabalhando. Falta esse reconhecimento, falta um carinho. Então, acho que a gente tem que ser olhado como um todo. O treinador, ele não pode ser só visto quando divide um treinador olímpico, um campeão, um medalhista. Eu acho que o professor que forma lá, que ensina esse garoto a pegar na bola, a calçar uma luva, a colocar um kimono, ele precisa ser visto com carinho. E o amor à camisa, isso tem se acabado, tem se diminuído. Então, se você esperar que um cara vai ficar fazendo ali só por amor, isso... Claro. Né? Então, de todas as formas. Então, é claro, é uma bola de neve, mas se não pegar em todos os lados, os aspectos, e está melhorando isso, e a gente tem condições para isso. A gente estava citando aqui que nem, por exemplo, tendo trabalhado muito tempo na base do Atleta Cidadão do voleibol em São José, durante um tempo nós buscávamos atletas, íamos acompanhar os jogos escolares e buscávamos atletas para o projeto. Chegou uma hora que as escolas deixou de fornecer e nós passamos a ir buscar as atletas nas escolas. Não é claro, o voleibol a gente tem um olho um pouco maior por conta do biotipo, por conta da altura, só que a gente ia buscar nas escolas e depois a gente acabava cedendo para elas representarem as escolas. Então começou a ficar o processo inverso, né? Então isso precisava ser equacionado de novo. Ou seja, a educação física deixou de ser valorizada, aí é uma coisa muito mais ampla dela ser valorizada no ensino, para os professores de educação física poderem trabalhar. Porque eles chegam e falam assim, porque eu já escutei isso de colegas, por que eu vou fazer isso? Porque se chega lá na hora depois, no conselho, a minha disciplina não vale de nada. Então... Isso precisa mudar esse olhar. Urgente, né? Urgente. Eu acho que a partir do momento que nós virarmos essa chave de que o Brasil tem toda a condição de estar aí brigando entre as potências mundiais aí no esporte, para isso acontecer, eu acho que essa chave precisa ser virada o quanto antes. E o investimento no esporte reflete em economia em muitas outras áreas. Super! Né? Nossa, então, a gente pode passar o programa o ano inteiro falando sobre então, os benefícios, o ganho que o esporte traz. As comunidades que têm projetos sociais reduzem em 30% a criminalidade dentro da faixa etária que elas atendem. Sim. Então, assim, diminui a evasão escolar.
Até porque na categoria de base, todos aqui sabem muito bem disso. Quando você fala de base, você está sempre associando o esporte à educação. Sim. Então o atleta não consegue, não pode, né, se manter em uma equipe se ele não tiver matriculado, se ele não tiver assíduo na escola, se não tiver notas. Vocês concordam comigo? Sim, claro. Todos aqui trabalham com base ou trabalharam e sabemos como funciona. Mas é triste, e lá vai um desabafo, mais um desabafo, e por favor, alguns colegas de outros espectros não me entendam mal. Infelizmente o esporte dá pouco voto, ou quase nada. Pois é, gente. Então, mas olha, não deveria ser assim. Eu preciso discordar de você. Por favor, então. Eu acho que, ao contrário, o esporte ele é muito lembrado pelos vereadores em época de eleição. Porque a gente consegue engajar uma comunidade muito grande. Desperta paixão. Desperta paixão. Exatamente, então, mas só na época da eleição, ou seja, se você for mensurar o investimento que é feito, eles lembram. Eu não discordo disso. Eles lembram em época de eleição, mas o investimento que é feito durante o processo... mas é o que eu falei acho que no último programa. Sim. Eu falei, agora os atletas ganham as medalhas, aparecem vários lá querendo tirar foto, falando... Nossa, eu tenho visto vários mandatários e futuros candidatos falando da importância da inclusão social. Nossa, virou uma febre agora. E depois? E depois? E quando acabam as Olimpíadas? Eu acho que a gente tem um poder muito grande nisso, né? E eu não sou muito de entrar em política, mas se a gente tivesse pouca relevância, a gente não via tantos ex-atletas se candidatando por aí. Entendeu? Pois é. Então, acho que a relevância existe, precisa de um apelo social mesmo, e a sociedade entender do qual é o nosso papel e quão importante a gente executa isso. Sim, mas é preciso. O esporte precisa de mais vozes. Exato. Sim. Precisa de mais vozes, e eu tô falando lá em cima. Então, eu acho que é um assunto... Temos nomes que foram... Sim. Eu prefiro nem citá-los aqui, mas nunca foi feito algo assim realmente grandioso pelo esporte. Então, e é um assunto que a gente sabe o impacto que o esporte tem na segurança, na saúde e na educação, né, que são os 3 grandes pilares, né, de política. A gente sabe a diferença que isso faz, o quão importante é o esporte nessas 3 áreas. E muito pouco se faz por ele. Muito Totalmente. E volto a dizer, essas 21 medalhas é uma camuflagem do que vem acontecendo com o esporte. Se a gente não tivesse esses novos esportes, né, a gente com certeza não estaria comemorando a melhor campanha. E que fica, então... eu quero deixar claro também uma coisa, gente. Falando em São José dos Campos, nós temos aí 2 programas esportivos em São José dos Campos, que é o Programa Atleta Cidadão e o FADEMP, que o Programa Atleta Cidadão, então, é referência nacional. Ele atende aí em média de 2.000 atletas. Isso é um número muito importante, muito relevante para o nosso país, mas poderia ainda ser melhor, né? E vai melhorar, eu acho. Vai melhorar, eu acho que vai. Até porque vai melhorar. Tem um novo FADEMP chegando aí, né? Uhum. E eu acho que a tendência agora, uma das grandes dificuldades do Esporte São José sempre foi estrutura. E eu acho que com o Teatrão saindo... Teatrão e a Arena também. Com a Arena saindo, com a atenção que está se dando agora para dar condições de estrutura para as equipes, eu acho que isso a longo prazo vai trazer muitos resultados. Sim. Porque a gente sempre investia muito nos atletas, né, do rendimento, sempre houve um grande investimento nos atletas de rendimento. Existe um programa muito sólido para a base, mas a gente pecava muito sempre com estrutura. Então, do tempo que eu passei tanto na coordenação quanto na equipe técnica, o que a gente mais reclamava, o que a gente mais ouvia das equipes a gente não tem onde jogar, a gente não tem onde treinar, então o nosso espaço é precário, a gente não tem material. E eu acho que o movimento que está vindo agora está vindo numa outra perspectiva de ok, vamos tentar sanar isso aqui agora. Então, o novo FADEMP que está vindo com a inclusão de todas essas estruturas que estão vindo, eu acho que aí, a médio e a longo prazo, a gente vai ter grandes resultados. Aliás, mérito
para o prefeito também, Felício Ramute, que apoia e mudou muito a cara do esporte desde que assumiu a gestão da cidade. Eu também tive o privilégio de estar à frente do voleibol feminino em 2 Jogos Abertos. Aliás, São José dos Campos foi tricampeã dos Jogos Abertos do interior de São Paulo, que é uma competição muito reconhecida, não é? Pro boxe é a segunda maior competição do Brasil. É a segunda maior competição do Brasil? Só perde pro Campeonato Brasileiro, em termos de importância. Então, e aí você vê São José dos Campos, que é a maior delegação dos Jogos Abertos, a maior delegação, com melhor estrutura. Todos aqui já participaram disso, com melhor estrutura. Agora, realmente, palmas para o prefeito Felício Ramute, que vem dando essa força, vem incentivando, vem apoiando e que continue servindo aí de referência para o Brasil inteiro, né? Mas que ele não se acomode e continue. Sim, crescendo. É isso que eu ia falar. Ele não se acomoda, porque quando ele tem dúvida quanto a alguma coisa, ele procura quem possa sanar a dúvida. Sim, não, eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com ele, mesmo depois que eu saí do vôlei, eu já tive a oportunidade de conversar com o prefeito a respeito de algumas, principalmente até do vôlei, né, a respeito de alguns ajustes na modalidade, e ele sempre se mostrou assim disponível a ouvir, a tentar mudar, a tentar ajudar da melhor forma possível. Essa governança aí não foi nem surpresa, a gente já conhecia, né? Mas eles realmente pegaram o esporte e falaram o que a gente pode melhorar. E chamaram quem já entendia, por exemplo, quem já fazia a lei de incentivo municipal, estadual, federal, chamou o que a gente pode melhorar. E isso continua até hoje. Né? A LIF, ela não parou naquela nova LIF que a gente fez lá atrás. Ela está continuando. A evolução é contínua. A evolução é contínua, é o que a gente fala. Não pode parar. Por que o vôlei não medalhou? Quer dizer, fez uma medalha. Por que o boxe medalhou? Porque a evolução do boxe vem de um trabalho a longo prazo. Será que o vôlei não acomodou por estar sempre indo lá, chegando? Uma hora chegava um pouquinho mais ou menos, outra hora chegava pleno, ganhando tudo. Então a gente fica nessa... É isso aí, o vôlei a gente vai pedir daqui a pouco a opinião do especialista. Tem alguns espectros. Mas envolve muito tudo. Sim. O esporte é uma coisa muito complexa. Então envolve a parte de gestão, envolve a parte do educador físico, né? Que eu sempre bato na tecla, até no Parabéns eu falei lá no final, para os educadores físicos se tornarem também gestores. Não ficar só ali na educação física. Sim, eles têm que ser valorizados por ser o educador físico. Mas você ser um educador físico que tem um conhecimento de gestão, você muda de nível. Porque você passa a falar uma língua que você não falava antes. E aí você consegue bater de frente e ter argumento a nível de gestão do esporte que você não teria antes. Eu vou te falar que eu pensei no que a gente conversou sobre isso no último programa. E a minha opinião é que eu concordo. Eu acho que o educador físico ele tem que saber ser gestor, sim. Mas eu acho que os gestores também precisam se interessar pela área do esporte. Sim, não. Porque eu acho que da mesma forma, quando a gente tem algumas áreas, a pessoa é especialista naquilo. E quando eu falo assim, eu sou educador físico, eu não sou nutricionista, eu vou chamar nutricionista para cuidar dessa área. Eu sou educador físico, não sou gestor, então eu vou chamar um gestor para cuidar dessa área. Eu acho que a gente tem que estar atento quanto chefes e líderes de equipe, independente se você é educador físico ou não, como um todo. Mas se você tem uma deficiência em alguma área, que se traga alguém, então, que saiba lidar com aquilo. Porque a minha função é dar aula de boxe. Se eu quiser dar aula de vôlei, eu vou chamar o Dema. Sim. Claro. Isso você trabalha em equipe. Exato. Isso você trabalha em equipe. E a partir do momento também que você começa a conviver um pouco mais com o Dema, você também começa a entender um pouco mais do que ele trabalha, e ou seja, você começa a melhorar o seu leque como gestor, por exemplo. Então. Com certeza. Vamos dizer assim, é uma coisa a mais. Você não vai virar gestor. Você vai complementar o seu currículo para você poder chegar nessa parte, que é uma das mais importantes, que é a gestão, porque daí evita deixar acabar, porque você vai ter argumentos, você vai ter conhecimento, e você vai fazer um ciclo. Você já vai estar se programando para 4, 5 anos, né? Então, você conhece o seu esporte, você é gestora do que você
você já conhece na parte prática, você conhece a parte teórica, aí você vai conhecer a parte da gestão, para você poder manter a sua modalidade. Tudo pode ficar dentro da área do educador físico. É estudar. É uma questão de capacitação. Eu uma questão de capacitação. Que é uma questão de capacitação. Mas eu acho que também... Seria os melhores do mundo. Eu acho que o esporte ele é uma área democrática. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Sabe? Se as pessoas que gostam do esporte, mas que não têm dom para educação física, não têm dom para dar aula, quiserem espaço, tá aí, sabe? O cara que é aluno de administração, que é aluno da área de gestão, por que não? Ele vê o esporte como um meio de trabalho também. Sim. Mas aí eu vou te dar o outro lado da moeda. O que não é educador físico, você não vai me deixar mentir. O que não é educador físico com diploma na mão, não é bem visto no esporte, mesmo sendo um excelente gestor. Exatamente. Sim. E a gente tem um problema que é o know-how que você adquire. Vou dar um exemplo. Então, vamos estar a Suelen, treinadora do boxe durante um bom tempo em São José. E ela tinha um gestor. Uma hora esse gestor talvez saia. E não pode simplesmente aparecer um outro para assumir o lugar dele. E talvez, por mais que ela não queira ou não perceba, a pessoa mais capacitada para isso acaba sendo ela, por conta da vivência do esporte. Então, é isso que às vezes também me preocupa um pouco, de ver uma pessoa, olha o termo que eu vou usar, ingrato, apenas com diploma. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, e o ideal seria que essa pessoa, ou que no mínimo ela saísse ali do meio e fosse se especializar. Isso é um assunto muito os nossos assuntos hoje estão ramificando. Sim, porque eu acho absurdo um atleta profissional não poder ser técnico se ele não tiver educação física. Porque eu acho que o ideal seria que o atleta fizesse educação física. Ok. Mas eu não vejo, por exemplo, uma pessoa que nunca tocou na mão, nunca tocou numa bola de vôlei, nunca praticou voleibol. Ela termina a educação física dela hoje, ela pode ser técnica amanhã. Se você pega um Lucarelli da vida que não fez educação física, quem vocês acham que é mais capacitado para ser técnico? Lembrando da questão de equipe. Por exemplo, técnico é para treinar a equipe. Preparador físico é quem tem educação física. Entendeu? Mas eu concordo. E por que a gente não pode incentivar os nossos atletas a fazerem administração, gestão, medicina? Sim. Por que a gente, quanto técnico, vê um garoto com potencial pro esporte e às vezes chega em alguma fase dele, ele fala, ok, eu quero fazer uma outra coisa, e ele fala, mas eu não quero fazer educação física. Você fala, então, muito obrigado, vai ser feliz. Não, vem aqui, vamos fazer. Vamos contribuir de outras formas. O meu filho, por exemplo, foi jogador de vôlei aqui do programa Atleta Cidadão, na base. Hoje ele faz engenharia de computação. E aí, o que ele está fazendo agora? O curso do Data Vôlei, que é de estatístico do vôlei. É a área que ele escolheu para trabalhar. É ótimo. E uma área que ele ama. Então, é um leque enorme que o esporte abre. É uma empresa. Sim. É uma empresa, você tem que ter todas as áreas, inclusive marketing. E sempre com trabalho em equipe. Isso que você falou, por um acaso, eu vivencio lá fora, né, que você não precisa da educação física para você trabalhar na área, mas, por exemplo, você precisa do curso, de ao menos fazer um curso específico. Não, sim, aí eu dentro da modalidade. Eu concordo, sim. Entendeu? E aí, para você trabalhar apenas na modalidade, porque senão a gente tinha que tomar cuidado, de repente, igual você falou. Aí liberam o Lucarelli para ser treinador e amanhã ele quer dar treino de rugby, talvez. Não, eu acho que... Das pessoas se cercarem. Tudo infelizmente, alguns querem usar o jeitinho brasileiro de uma forma não legal. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu fui técnica nos Estados Unidos e lá qualquer um pode ser técnico. Eu acho errado. E até defendo que mesmo o Lucarelli, ele tem que sim fazer uma reciclagem, fazer os cursos, enfim. Mas eu acho errado não poder porque não tem a educação física. Eu acho que você tem que ter a capacitação para aquilo. Sim. Né? E experiência. Lembrando que... Experiência, principalmente. Sim, mas eu acho que eu poderia ser técnica, mas já não poderia ser preparadora física. Sim, concordo. Nem fisiologista. Sim.
Bom, voltando a falar de Olimpíadas. É mesmo. Suelen, a gente fugiu aí das Olimpíadas. É porque acabou. Suelen, o boxe aí foi a grande estrela brasileira aí dos Jogos Olímpicos, né? Com 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Fala aí pra gente o que você achou da atuação do boxe e se houve uma... Vou falar roubo é feio, né? Mas se na luta final lá da Bia Ferreira, se houve uma dúvida. Dúvida também seria muito educado. Eu antes ela de começar o programa, dizer assim, ela foi roubada? Ela foi roubada? Pronto. Porque tem muita gente comentando aí que não foram justos, a arbitragem não foi justa com ela nessa luta final. O que você acha? Eu acho que foi uma luta muito parelha, foi muito igual. O resultado foi nos detalhes, mas eu acho que a Kate, ela conseguiu encaixar um pouco mais de golpe, ela conseguiu ser um pouco mais efetiva, conseguiu imprimir mais o jogo tático dela, que era manter a Bia longe e dificultar para a Bia no jogo mais próximo, no corpo a corpo, que é a grande vantagem da Bia, né? Uhum. Então, isso beneficiou muito ela, né? Então, ela ganhou o segundo. Eu achei que foi justo. Se a Bia ganhasse a luta, não ia ser injusto também. Porque o boxe ele é julgado em 5 conceitos, né? Então, é ataque, que é quem procura mais luta, a Bia foi superior. Aí é efetividade, volume de golpe, né? Faltas e domínio de ringue. A Bia, ela procurou mais, mas a adversária, ela foi mais efetiva, ela jogou mais golpe e ela dominou o ringue. Então, digamos que de 5 conceitos... Eu, como leigo, achei que a Bia tinha dominado mais o ringue, que ela estava sempre jogando a adversária nas cordas. Mas era uma tática. Mas é uma tática ali. O domínio de ringue, ele não significa só andar pra frente. O domínio de ringue é saber usar os espaços do ringue dentro do seu plano tático. Entendeu? Então, ela conseguiu imprimir que o jogo dela era trabalhar mais longo, manter a adversária distante, dificultar o jogo corpo a corpo, e para isso ela usou os espaços do ringue, inclusive a corda. Então, foi uma luta muito parelha. Desculpa, eu até falei para ela no início que seria o termo que o futebol usa atualmente, a irlandesa usou como um jogo reativo, que ela ficava ali, mas dava os golpes mais certeiros. Uhum. Não, sim, é uma visão de leigo. Ela conseguiu antecipar ali as ações da Bia, mantendo a Bia longe. Então, eu acho que não foi injusto o resultado. Bom, se a Suelen Souza, a rainha do boxe, tá falando que... Então você concorda com a prata, então? Eu concordo com a prata. Eu acho que então é mentira, porque antes de começar o programa ele já tinha falado. Então não é política não, Dema. Ela falou isso. Não, eu vou sempre puxar a sardinha pro Brasil. E eu acho que foi um resultado lindo. Lindo, gente. O que eu conheço da Bia, olha só, escrevam aqui o que eu tô dizendo. O que eu conheço da Bia, essa medalha de prata foi um rocambole. Vai trabalhar muito pra mudar a cor dela em Paris. Porque é uma menina que não desiste, que trabalha muito duro. Ela queria muito ser campeã olímpica, até pela trajetória do ciclo olímpico dela, mas é o primeiro ciclo olímpico dela. Ela tem quantos anos? Ela tem 28, mas ela iniciou tarde a carreira dela, né, dentro do boxe a nível nacional. Então, assim, é o primeiro ciclo olímpico dessa menina. E no primeiro ciclo olímpico ela ganhou tudo, menos os Jogos Olímpicos. Nossa menina de ouro. Então, ela vai trabalhar muito duro nesse ciclo curto para Paris, para chegar em Paris e ganhar e ser campeã olímpica. E com a Suelen Souza na comissão técnica. Olha, eu vou trabalhar muito junto com ela. Mandando vídeo pra Patrícia. Não, a gente vai apresentar a hora do jogo lá em Paris. Amém. Nossa, amém. Gostei disso, hein? Lugar a gente tem. Enfim, eu queria te perguntar uma coisa. O nosso atleta aqui, meio francês. Como é que fala meio francês em francês? Demi-français. Oi? Demi-français. Demi-français. Tem que fazer biquinho mesmo, não tem jeito. Ô, Sueli, você que tá aí no meio aí do boxe e tal, por que ela ficou falando rocambole? Então. É porque... O que tem a ver? Os nossos conterrâneos lá do Dema não gostaram muito, né, do discurso do nosso queridíssimo Ebert, campeão olímpico, né? Dema falou lá, o Dema ligou lá em Portugal depois do teu programa lá do baralho. Ligou lá e falou, olha, não tá pegando bem. Muito, a imprensa portuguesa reclamou muito, né, das palavras escolhidas
pelos brasileiros e pediu para o Comitê Olímpico para que os brasileiros diminuíssem a quantidade de palavrões ditos. Então, a comissão técnica decidiu que vai trocar os palavrões por rocambole, porque todo mundo gosta de rocambole. Eu acho que eles não devem ter visto a Rosa Maria jogando, então. Nossa, e as batidas dela, a gente já vai chegar no A vôlei. Pink Mary. Mas, assim, falando de boxe, a gente está muito feliz, toda a comissão técnica do Brasil, e eu posso falar porque me incluo nesse processo, porque foi a gratificação de um trabalho realmente feito a longo prazo. O Matheus Alves, que é o head coach da seleção, né, que é o técnico principal dessa equipe, ele deu uma entrevista ano passado e ele já dizia na entrevista que a gente ia trazer 2 medalhas. Então, a gente veio com 3, podia ter vindo com mais medalhas, porque sem o pré-olímpico, muitos atletas que podiam chegar lá para disputar medalha ficaram de fora. A gente só perdeu para os melhores do mundo, a gente só perdeu para medalhista olímpico, né? Então, não foram só as medalhas, mas a campanha num todo foi uma campanha muito bonita. Os 7 classificados, que podiam ser 9, ser 10, fizeram um trabalho grandioso que já vinha sendo feito, já vinha sendo plantado. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe a partir desse ano, porque eu vi realmente a construção disso. Então, a gente tem uma equipe ali, né, do Cláudio Aires, do Matheus, que, principalmente o Matheus, que teve nas últimas 3 Olimpíadas. Então, a gente tem um técnico que tem 7 medalhas olímpicas nas costas, trabalhando. E que projetou isso lá no começo, há 5 anos atrás, para esse ciclo. E a gente tem uma equipe muito nova, que provavelmente são atletas que devem se repetir para Paris. Então, a gente chega em Paris muito forte. Imagina, daqui a 4 anos, como é que não chega... 4 não, é 2 anos e meio, praticamente. É verdade. A gente está há 2 anos e meio de Paris. Eu vou com o vôlei sentado. Eu já vou lá, faço a cobertura, depois já fico. E o voleibol, Dema? Esperávamos mais, mas infelizmente não deu. Não, tristeza não. A feminina, eu acho que sai com a prata muito bem. Uma prata que realmente vale ouro. Exatamente, muito merecida, conquistada ali no peito, porque a seleção foi para lá com a expectativa de ficar em 4º, 5º lugar, né? Não era uma das tentar beliscar para chegar na semi. Exatamente, não era uma das favoritas. Chegou à final, um jogo difícil, a seleção americana superior, praticamente quase que perfeita, fez uma partida exatamente impecável. O que você achou dessa partida final? Dessa partida final, eu estava assistindo, morrendo de sono, mas assistindo e torcendo para alguns momentos. Teve alguns momentos, por exemplo, assim, conseguiam quebrar a recepção dos Estados Unidos, bola na Jordan Larson, então às vezes estava meio óbvio que ela ia fazer e a gente não conseguia anular. Sim, né? fazer essa leitura. Né? Exatamente, por exemplo. Só que esses foram pontos cruciais. Se a gente talvez tivesse equilibrado em momentos assim, talvez a coisa poderia ter andado de uma forma diferente. Talvez jogar na frente dos Estados Unidos fizesse com que as americanas também apresentassem um papel diferente durante a partida. Mas as americanas serviram muito bem, tá certo? Eu fiquei com defenderam muito bem, tanto que tiveram a melhor líbero. A Washington, a gente praticamente não achou ela na China, ela foi demais. Em compensação, Macris e Carol Gataz não conseguiram acertar. Não da mesma forma. Então, a seleção chegou bem, eu acho que ela superou as expectativas, né? Talvez das pessoas que não acompanham muito pelo histórico, pode ser que esperavam um pouco mais, mas quem está um pouquinho mais ligado ao meio sabe que a prata... Lembrando também que nós tivemos aí a lesão da Macris, né, da levantadora Macris, e o afastamento da Tandara. Né? Exato. Complicadíssimo também na noite da semifinal. Sim. E pelo menos na semifinal não abalou nada, as atletas foram bem para a partida, né? Esperava-se também que seria uma partida mais tranquila, mas foi uma Olimpíadas de muita... A palavra não é essa montanha-russa, onde se esperava mais de Itália, se esperava mais de China e da própria Sérvia, por exemplo, e não acabaram correspondendo.
Mas até o momento a gente fez a nossa parte. E ficou uma cena muito bonita da Roberta, né? Beijando a medalha de prata. E acariciando, que eu acho que deva ser levado. E agora é ver como vai ser esse nosso ciclo, porque existe uma preocupação, pelo menos essa é a fala, porque às vezes é complicado a gente dar opinião sem conhecer muito, mas que assim, a gente talvez tenha ficado muito mal acostumado que a gente teve uma seleção muito boa em 2008 e 2012. E a nossa seleção brasileira, por exemplo, a feminina, envelheceu. Sim. E o processo de renovação foi complicado. Tentaram se criar um campeonato sub-23, por exemplo, para melhorar isso acabou não dando muito certo. E eu acredito que esse seja um problema para todas as modalidades, que o atleta, muitas vezes ele sai do sub-21 e já vira adulto, só que ele tem um caminho muito longo para se percorrer ainda. E como a gente talvez tenha ficado com uma seleção envelhecida e esse processo de renovação foi ficando um pouco mais complicado, talvez as coisas não tenham dado muito certo. Tanto no masculino também, onde de repente se esperava um pouco mais e as coisas acabaram não fluindo da mesma forma. Sem tirar o mérito, por exemplo, da Rússia, da mesma forma que a gente aqui estava falando dos Estados Unidos no feminino, não dá para a gente tirar o mérito da Rússia do que ela fez, né, na semifinal. E Rússia não, é Comitê Olímpico Russo. Verdade. Trocou o CNPJ e... O que você achou Existe uma crítica bem pesada também em cima do Renan, da atuação dele na semifinal. O que você acha como técnico? É complicado falar isso, porque ele está ali, ele joga muito junto com a seleção e ele tem a comissão técnica dele e se percebe que ele conversa muito, ele fala muito. Você achou isso? Não, vamos falar, vamos abrir o jogo aqui. Eu cheguei. Desculpem os meus amigos, que eu tenho vários amigos lá, inclusive o Renan também é meu amigo. Eu cheguei a escutar de alguns amigos que talvez o melhor teria sido deixado o Schwank como treinador. Não, mas a questão é a seguinte, porque muitas pessoas estão criticando aí a comissão técnica. Acontece que você tem nessa comissão técnica o Schwank, que veio ganhou a VNL como técnico. Temos Ricardo Tabasco, que foi auxiliar do Bernardinho por anos e anos e anos. Aliás, o Ricardo Tabasco, ele foi meu técnico. Olha, não precisa nem falar que ano foi, né? Pula essa parte. Mas, então nós temos uma comissão técnica, e fora o Renan, claro, que é super capacitado. Então, mas eu tenho visto muitas críticas pela atuação da comissão técnica. Você acha que tem esse entrosamento ali? Eu acredito que tem o entrosamento. É difícil dizer se o entrosamento no dia funcionou da melhor forma. Então eu vou dar um exemplo. O que está na cabeça de todo mundo. Não podia ter perdido aquele set estando 20 a 12. 20, sabe? E chega um determinado momento que você encalha numa passagem e pede tempo, e você faz substituição e as coisas acabam não acontecendo. Sim. Então eu não sei até que ponto. O que eu teria, vamos ser injusto agora. O que eu teria feito de diferente? Eu teria levado o William. Eu escutei isso de muita gente. O Mago, exatamente. Então muita gente falou, ele levou o Cachorro, mas o Cachorro participou de todo o ciclo, tem o processo de renovação que também precisa acontecer. Então, é complicado. Então, essa seria uma opção minha. O Bruninho, que também não estava numa fase... Ele próprio reconheceu que ele não teve um bom dia. Uhum. Então, e às vezes as coisas não acontecem. Dias. Né? Teve muita crítica porque insistiram com o Leal e o Lucarelli junto. E para alguns eles não servem para jogar juntos. Outros queriam o Douglas Souza o tempo todo. Então, só que a gente não está no dia a dia. Exatamente, é complicado. O que eles fizeram e o que eles próprios fizeram na própria VNL alguns meses atrás, não dá para você tirar o brilho deles. Sim. Então, e a gente sabe que a gente está no esporte, no programa passado a gente citou a ginástica. Você pode ganhar um ciclo todo, mas se você errar uma vírgula num salto, e tem aquele dia que não sai nada, né? Exato. Não sai nada. Gente, e vamos combinar, a gente espera muito porque ganhamos muito. Sim. Né? Mas um quarto lugar numa Olimpíada é incrível. Talvez fosse necessário. Exato, e talvez fosse necessário. Para abrir, eu acredito que a Confederação Brasileira agora vai abrir os olhos de uma forma, né, que eu acho que já estavam, mas vão ligar o alerta. Sim. E isso acaba sendo
bom de alguma forma para a modalidade. Existe sempre um bolo a ser fatiado. Quem é que está dando resultado? Então, Não, se você pode dar uma fatia pra gente. Sim, não, mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É que nem esporte municipal. Né? Por que a maior fatia é para tal lugar? No âmbito de, falando em seleção, ciclo olímpico, vão ter as fatias também. Sim. E com isso, liga o sinal vermelho do vôlei. Mas tem que ver se vai ser visto assim, porque às vezes, o vôlei não ganhou, então vamos colocar mais dinheiro nele. Não, mas não é. Então, mas entendeu? aí que tá. Mas talvez coloque mais também no boxe. Porque o boxe está dando retorno. Esperamos que sim, porque o processo para chegar agora foi um processo longo. Uhum. E foi um processo que só foi possível porque houve sim investimento. Então, o COB, ele foi muito parceiro da Confederação Brasileira nesse processo. Então, eles acreditaram no projeto quando as medalhas vieram em Londres, que também vieram medalhas num processo de ciclo olímpico, onde os atletas tinham mais de 10 anos de seleção brasileira. Acreditaram na medalha do Robson no Rio e com os retrospectos eles vieram acreditando muito nesse projeto. Então as medalhas que vieram agora não nasceram ontem. Uhum. Então houve-se sim, o que a gente espera é que se melhore e que se mantenha, né, os investimentos, que olhem pra gente com carinho. A gente sabe que o boxe vai chegar com uma das modalidades agora vista diferente, não só nos próximos jogos, mas a gente tem mundial já aqui na frente. Então, e a gente, quanto equipe técnica, vai trabalhar com essas expectativas também, né? Paty, eu queria fazer dois comentários. Uma era parabenizar, assim, tanto a Carol Gataz e a Camila Bright no vôlei feminino, porque elas participaram de outros ciclos e por N motivos acabaram não sendo convocadas. Bem lembrado. Então, nossa, eu particularmente fiquei muito feliz pelas duas. Eu achei que as duas eram merecedoras de alcançar isso e estarem conquistando uma medalha. Inclusive, Carol Gataz ainda ficou com um prêmio uma das melhores centrais, né? Da competição. E o que eu acredito que venha para frente agora é uma seleção quase que toda renovada, né? Então vai se mudar muita gente. Temos uma geração, talvez o próprio Zé Roberto no time dele em Barueri tinha muitas meninas novas, meninas nascidas em 99, 98, uma geração muito nova, com potencial gigantesco. E aí você vai pegar algumas atletas 94, da geração 96, mas para esse exemplo, ciclo curto, você acha que já muda ou você acha que vai ser mais provável para 2028? Eu acho que talvez Camila pelo menos Bright 50% deve renovar, eu acredito. Mas isso é uma expectativa. Eu não vi declaração, mas escutei falar de que ele já está planejando Paris. Tá planejando Paris. Antes se falava que ele ia sair, ele falou algo tipo... isso aqui é minha vida, não é... mais ou menos isso. O que você acha disso? Nossa, esse ai... Ai, Patrícia! Não tem muito o que achar. O cara é vencedor. Sim. Sabe? Então, o que ele... E vamos lá, o que ele conseguiu, essa medalha de prata, não com o grupo, não vou desqualificar o nosso grupo. Mas com um grupo que não era favorito. A China, meu Deus do céu, era muito favorita. A Itália estava vindo ganhando tudo aí com o Egonu e... Sim, eu dei uma entrevista... Desculpa. Eu dei uma entrevista numa rádio essa semana e me fizeram essa pergunta: você acha que o Zé Roberto para? Aí eu falei, não sei, ele já tá aí com 68 anos, né? Mas o cara ganha tudo. Sim, claro que é uma se lenda. ele parar, e provavelmente as coisas estão encaminhadas, que ele abra caminho pro Paulinho Coco, que tá com ele há muitos anos. Sim. Tem feito um trabalho muito bom. E, né, então as coisas podem Bernardinho saiu da seleção masculina. Aliás... Isso é uma outra coisa curiosa. Fofocas do vôlei. Bernardinho foi contratado pela França para levar a equipe de vôlei masculina da França para a Olimpíada na França. Só que agora a equipe francesa é campeã olímpica pelas mãos de um outro técnico. O André Rizek fez um comentário outro dia no Sport TV. Deixa o francês lá e volta o Bernardinho para masculina.
Olha aí, eu não sei se sem querer ele acabou fazendo uma crítica ao Renan, mas nós ficamos muito mal acostumados e a figura do Bernardinho ficou marcada. Então, o Bernardinho, enquanto... Eu tinha visto uma reportagem, se eu não me engano, do Globoesporte.com já há algum tempo. Ele, enquanto treinador da seleção masculina, foi a seleção, foi a modalidade mais vitoriosa. Sabe? Então, dos últimos... desde 2000 para cá, alguma coisa assim. E logo atrás estava, se eu não me engano, a seleção de hóquei holandesa, feminina, alguma coisa assim. Mas, ou seja, era uma lenda. Exato. Tantas participações, muitas finais, muitos títulos. E então... agora vamos dar o cara para a França? Né? Aliás, a França que, ao contrário do Fabrício, que só errou quase tudo, né? Ele acertou uma medalha. De 6 ele acertou uma. Qual? A única que o Brasil teve no vôlei. Não foi, não é verdade? Agora, o handball, tô falando desde o programa. Quem quer ser campeão no handball? França. Foi campeã no masculino e no feminino. Você é mais francês que brasileiro. E só para finalizar assim, a parte do vôlei, até no programa passado a gente citou um pouquinho do fator emocional. Né? Então, vamos lá, vamos fazer uma analogia. Você vai lembrar em 2004... que no feminino nós vencíamos a Rússia por 2... Eu era muito nova ainda. Desculpa. Mas vencíamos a Rússia por 2-0 em uma semifinal e estava 24-19 o terceiro set. Por 1 ponto. E eu trabalhei com a Arlene, a líbero, e ela fala, é tão difícil chegar na Olimpíada e por 1 ponto eu não tenho uma medalha. E a gente tomou a virada e perdeu esse jogo e fomos, acredito eu, que totalmente abalados para jogar contra a Cuba, a disputa de terceiro. E perdeu. Perdemos. E começam a falar que o 20-12 foi o que fez a diferença para perder para a Argentina. É isso que eu te perguntar. Porque a seleção emocionalmente não foi com a mesma pegada, não virou a chave. Isso é o que falam. Né? Alguns falam, nem mas todos, isso nem também todos é cultural falam. aqui no Brasil. Então, ou seja, bronze é sempre... Você não acha? Vamos combinar. Brasileiro não gosta de disputar... do esporte. Sim, brasileiro não gosta de disputar bronze. Olha, eu escutei de um técnico uma vez, eu não lembro quem, que geralmente no pódio o medalhista de bronze está sempre mais feliz que o de prata, porque o medalhista de bronze ele vem de uma vitória. O de prata vem de uma derrota. Então, não sei. Então, eu escutei uma frase outro dia e foi alguém que ganhou uma prata e fez esses comentários. Não, agora eu tô triste, eu vou chorar, mas daqui a pouco eu vou assimilar e eu vou entender que essa prata é tão Não foi muito o cara mais... do boxe que guardou a medalha no bolso, né? O britânico. O britânico guardou a medalha de prata. Recebeu a medalha e ele não colocou no pescoço, ele guardou no bolso na hora do protocolo. Ele pediu desculpas depois. Pediu? Mas assim, né, completamente anti-espírito olímpico, né? Total. Então, zero fair play, né? Zero fair play. Roberta de exemplo. Por falar em fair play, vamos falar de futebol masculino. Aliás, no último programa nós não conseguimos falar do futebol masculino. Medalha de ouro para o nosso futebol masculino e o babado do pódio sem uniforme. Bom, vocês assistiram o jogo? Sufoco. Assisti. Sufoco, né? Perda de pênalti. Nossa, se eu pudesse voar no Richarlison naquela hora, gente. Roberto Baggio. Exatamente. Não, eu fiquei com dó dele depois, porque a cara dele na hora, né? Você vê que ele ainda cobre o rosto assim, totalmente desesperado, desapontado, frustrado, enfim. É um jogo difícil. Sim. Graças ao gol do Malcolm. Malcolm foi que fez o segundo gol. Exatamente, entrou no gás, ele fez o gol. Vocês acharam um bom jogo? Mais um. Eu tava assistindo. Sendo a Espanha, tudo bem, Brasil, a gente ainda tá nessa de Brasil, lá fora também, mas a equipe da Espanha era muito mais favorita. Não, e perderam uns gols também, né? Umas bolas ali no travessão que... Pelo menos 2 ali que a Traves ajudou a gente. Exatamente. Veio pro lado. Mas a Espanha era uma equipe muito mais preparada que a nossa. Ali na Espanha, mesmo tendo aquele limite de jogadores abaixo, né, acima de 23, né? Eles tinham
uma base que já vinha jogando junto há tempos e 7 deles que jogam Eurocopa. Nos seus clubes profissionais, né? Diferente dos nossos meninos, né? Que não estão nesse nível, vamos dizer assim, nesse nível que eles estão. A gente tem uma logística muito mais complicada para juntar os nossos atletas, até pela distância. Sim. E o tempo que eles podem passar reunidos juntos. Era muito mais favorita. Isso no mundo inteiro comentando. Que a Espanha era a favoritíssima por ter esses jogadores que já vem jogando há tempo junto, vem ganhando tudo junto e são jogadores que já são aqueles jogadores que já ganham seus milhões, sabe? Sim. Mas o Brasil foi lá e a postura do Brasil no pódio? Vamos lá, para fechar o programa. Não, primeiro que não pode. Né? A Suelen sabe disso, existe uma cartilha do Comitê Olímpico, como existe do Comitê Paralímpico, você recebe. Você ganha tanta coisa, tanta roupa, é mala, é tênis. Um enxoval, assim, né? Você pode usar você pode levar um tênis. Por exemplo, no Paralímpico é assim, você pode levar um tênis seu, da sua escolha. Você vai sair para passear, vamos dizer assim, bem que não pode. Mas o resto é o fardamento que a confederação te deu, que o comitê te deu, Comitê Olímpico ou Paralímpico. Sim. Porque tem tudo. E tem demais. É muita coisa. Não, e fora isso, tem um protocolo lá da própria competição que pede que todos estejam organizados, com agasalho, tudo todo bonitinho. Mundo que está lá sabe os termos. Justamente, eu vou até usar um termo muito usado ultimamente aqui em São José, é um esporte considerado não profissional por não ter todos acima de 23 anos. E eles optaram por usar um uniforme do profissional, patrocinado pela Nike. E aí descaracteriza tudo. Eu acho que a Suelen sabe disso. Eu existe, acho que se chama de time Brasil, é time olímpico. É time olímpico. É time olímpico. Eles não estão ali representando a CBF, a Nike, exatamente. Sei lá, seja o patrocinador que seja, nada contra nenhum deles, mas eles estão ali representando o time olímpico do Brasil. É uma cerimônia olímpica. Sim. Então, isso está acima de outros interesses. Eu acho que o cerimonial é importante. Sem manter contar o padrão do trabalho e colocar todos os atletas na mesma proporção. Então, a medalha do futebol não é maior do que uma medalha no boxe, que não é maior do que uma medalha no judô, muito bem que não é maior do né? que uma medalha em qualquer outra modalidade. Então, se existe protocolo para todas as modalidades, o futebol ele tem que se manter igual a todo mundo. Sim. Eles se pronunciaram? A assessoria se pronunciou sobre alguma coisa? O COB disse que agora com o encerramento dos Jogos Olímpicos, eles vão se juntar, eles fizeram carta aberta, né? E vão comunicar quais vão ser as punições e as sanções que o futebol vai tomar por conta dessas ações. Necessárias. Será que vai ser maior do que a Nike ofereceu? Mas será que ficou bonito pra Nike? Não, porque não é bonito pra ninguém. Não é legal pra ninguém. Sem contar eu o acho detalhe. que nem a marca fica feliz com isso. Porque eles tiveram quanto tempo de jogo pra aparecer? Não vai ser na cerimônia da medalha que isso vai fazer a diferença. Não, eu acho que pelo contrário, é uma marca ruim pra Nike, né? É uma marca ruim. Eu acho que todos aqui já foram atletas. Sim. Né? O momento mais legal é o momento, né, da conquista. E eu acho que a gente se sente parte. Por exemplo, você vai nos jogos regionais ou nos jogos abertos, eu ia torcer pro boxe quando eu tinha tempo. Sim. Né? Você pertencente àquilo. Você pertence. Você vai, ou você tá indo pra lá, então me dá uma carona. Eu vou lá e assistir o vôlei. Mas porque você faz parte. Então, se você perguntar ali, eu acho que 90% vai dizer, não, eu queria estar vestindo a camisa do meu time Brasil Olímpico. Sim. Mas não perfeito. Recentemente, o futebol brasileiro Mas eu não acho só isso não, porque se você ver a postura deles na cerimônia com o celular na mão para receber medalha... horrível. Isso que eu ia falar. E dando mais importância para outras coisas do que pro que tá acontecendo ali, isso já é um fato de menosprezo. Sim. Sabe? Então, zero fair play também. Sem contar o respeito. Isso aí eu aprendi na primeira seleção que eu fui. Eles foram orientados ou mal orientados. Ou mal orientados, Então...
Acho que onde está o erro tem que ser punido, reparado. É muito comum no futebol, era comum, diminuiu-se isso no Brasil, no momento do gol o cara tirar a camisa e sair comemorando. É um momento que ele vai extravasar. Mas ali ele está indo contra o patrocinador. Sim. De pegar e levantar, e, com todo respeito, ou Jesus eu te amo, ou 100% Santa Catarina, que seja. Não, ele tem que exibir a marca do clube, a marca do patrocinador, de quem está. E da mesma forma, quando a gente está ali numa Olimpíadas, ele tem que valorizar. E outra coisa que eu acho absurdo, que eu achei absurdo, você amarrar o agasalho na cintura. Quando você está representando um país, um estado, enfim, é uma tremenda falta de respeito você pegar aquilo ali que está com o nome do teu país, amarrar na cintura de qualquer jeito e ficar andando pendurado. Isso eu aprendi na minha primeira seleção brasileira. Eu tinha 16 anos e eu lembro que nós tivemos uma palestra a respeito da importância, não é, da seriedade que é carregar o nome do teu país no peito, nas costas. E isso aí, eu nunca esqueci disso. Você não deve pegar o nome do teu país, amarrar na cintura e sair carregando por aí. Então, eu achei muito errada a postura em relação a patrocinador, em relação à postura com o país, no momento de pódio. Nossos medalhistas, que lindo, gente. A gente tem vivido momentos diferentes e muitas coisas a gente sabe que tem se mudado, mas não precisa mudar tudo. Exatamente. E eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que a mescla é a junção do novo, do antigo, sabe? E respeitar as regras e regulamentos. É isso aí. Bom, e dar os parabéns para a Suelen, que o Herbert já passou pelas mãos dela. Exatamente. Medalha de ouro nos Jogos Abertos de São Carlos. É um garoto incrível e ganhou, não sei se vocês viram a luta, tava perdendo a luta, Só o nocaute salvava. Só o nocaute salvava, nocauteou o ucraniano faltando 1 minuto e meio do último round pra ganhar. Rocambole. Eu achei engraçado. Rocambole. Eu achei super engraçado o ucraniano ainda cambaleando, né, não sabendo onde ele tava, querendo voltar pra luta. Aquele garoto tava 3 anos sem perder, ele tava 64 lutas sem perder uma luta. Então, ele era o grande favorito e o Herbert já tinha lutado com ele, tinha feito uma luta muito boa com ele na Bulgária, tinha perdido naquela situação, mas voltou e é um garoto que nunca perdeu uma revanche. E tá aí provando Suelen, isso. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica, assim. Primeiro, deixa eu relembrar que o nosso antigo Maguila, quando ele lutou com o Holyfield, ele foi nocauteado e depois ele falou, se eu tivesse acertado antes, o que é óbvio, é claro, ele teria derrubado. E me pareceu, né, que ali na hora do nocaute, um pouquinho antes, ele conseguiu se esquivar de um golpe que se pega ele que tinha tomado o nocaute. Eu acho que não. Perfeito. Não, porque o nocaute do ucraniano, ele tem um histórico. O ucraniano, ele tem uma volúpia muito grande pra frente. E os conceitos defensivos dele quase não existem. Ele não faz muito movimentos defensivos. Então, se pegar... E eu achando que eu tava entendendo de boxe, ou seja, Dema, você não sabe. Agora não, mas sabe... Mas tem um... Conceitos defensivos. Então não era naquele momento. Se fosse o nocaute... Não, sabe por quê, Dema? Porque na luta da semifinal, o ucraniano lutou com o tailandês, e o tailandês tinha o nocauteado nas 2 lutas anteriores. Então, ele era fisicamente muito forte. E o tailandês colocou mãos muito duras neles. Ele sentiu a mão, ganhou a luta no volume, no boxe, ele quer trabalhar dentro o tempo todo, mas era visível que ele sentiu. Ele fisicamente ficou desgastado. Então, quando ele foi pra luta com o Herbert, a comissão técnica sabia disso. Então, no último round, ele não estava apático. O Herbert estava trabalhando o tempo todo, porque ele sabia que a possibilidade de nocaute existia, porque ele já sabia que o ucraniano estava balançado fisicamente por conta da última luta. Então, assim, você carrega com você, né, a sua história dentro da Olimpíada. O corpo carrega junto. Então, olha só. Então, assim, não foi sorte o nocaute. O nocaute foi resultado de trabalho, e de trabalho não só do Herbert técnico, mas de trabalho da equipe técnica, de entender o campeonato como um todo. Falou super Suelen, que eu sou fã. Paty, o que eu queria perguntar para ela, assim, a gente que estuda o voleibol, dentro do Data Volley, você começa a ver algumas características. Então, por exemplo, se a levantadora recebeu a bola ali na posição 2 e ela entrou com uma perna assim, ela
possivelmente ela vai, a incidência das bolas dela vai ser para tal lado. E se muito isso também, o quanto vocês dentro do boxe, eu acredito que deva ter, se estuda isso, de acordo com a movimentação dele, que nem você falou, da volúpia, então se sabia qual é o momento, agora ele vai tentar o golpe com nocaute ou não. Sim, existe um estudo tático e técnico dos adversários muito grandes, né? Então, quando o Ebert ganhou, e é muito legal a gente ver isso, quando o Ebert ganhou a luta, o Matheus, né, o técnico principal da seleção, desceu e falou assim, muito legal, estamos muito felizes, o Ebert vai comemorar com o time olímpico, mas eu vou voltar para a Vila Olímpica para estudar a adversária da Bia da final. Então, assim, existe-se muito esse estudo técnico. Então, não é uma fórmula, né? A gente fala, não existe fórmula mágica. Existe muito trabalho no que está sendo feito ali. E agora, eu não consigo parar de falar. Não dá mais tempo. O Erickson tá quase... O Erickson tá fazendo a ola dele pra mim. Eu quero entender de boxe mais. Vamos no próximo programa? A gente pode fazer um Paralimpíadas? Porque Paralimpíadas começa só 24. A gente pode fazer mais um programa. Vamos. Então, combinado, hein? Fechado. Queridos, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, uma felicidade muito grande. Tantas informações. Então, tá combinado mais um programa? Vamos. Falando sobre esporte. Aí, a gente já engrena junto com o Paralímpico, tentando separar um material pra gente já... Porque agora encerraram os Jogos Olímpicos, mas temos Paralimpíadas também. Os Paralímpicos estão chegando lá agora. O Brasil vai brilhar de novo. Se Deus quiser. Vai. Bom, Amém. Muito obrigada, querido Dema. Eu te que espero agradeço. na próxima com todas as perguntas. Eu vou te colocar de frente pro Erickson, porque assim ele faz a aula pra você, não pra mim. Suelen, rainha maravilhosa, Obrigada, sou sua fã. Paty. Muito obrigada também. Sou sua fã querido também. Juliano, vamos junto. Vamos que vamos. Ele só É dá um isso aí, soquinho os gente. dois. Hã? Só dá um soquinho os dois. Obrigado. Desculpa, peraí. Pronto. A artrose no ombro dói. A Sueli, eu ia contar aqui. No próximo programa eu conto que ela me deu um soco. Não, mentira. Eu fiquei com dor uns 3 dias. Exagero dela, gente. Com esse aqui, ó. Foi um carinho. Você entendeu errado. Eu vou te mostrar. Você sentiu de forma errada. Pede pra te dar um agora. Beijo, meus queridos. Até o próximo programa. Não percam, porque logo, logo começam as Paralimpíadas e nós teremos várias medalhas, se Deus quiser.